Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje. Nosso assunto de hoje é acidez do solo e calagem. Ok? A maioria do nosso solo tem caráter ácido. Vastas regiões do globo apresentam esse problema da acidez. A acidez ela é indesejável porque tem efeitos negativos sobre as plantas, indispõe muitos nutrientes, altera a estrutura, porosidade, microporosidade do solo, e traz outras, pode queimar raízes por efeito do fitotóxico de alguns elementos, como nitrogênio, alumínio, ok? Então, é um dos problemas mais importantes para a agricultura de vastas regiões tropicais e subtropicais, que inclui, por exemplo, a nossa região, né? A região Nordeste, a Caatinga. Consiste na substituição de cátio, não quer dizer que não haja solos básicos lá, né? Mas o maior problema é a questão da acidez, que é predominante. Então, o que é a acidez? Consiste na substituição de cátions básicos, como cálcio, magnésio, potássio e sódio, do complexo de troca catiônica, catiônica do solo por alumínio e hidrogênio. Então, quando esses elementos, cálcio, magnésio, potássio e sódio, que têm caráter básico, são substituídos por alumínio e hidrogênio, que são ácidos, os solos se tornam ácidos. Um elemento ele diz que ele é ácido quando uma substância é ácida quando ela fornece hidrogênio mais, né? E é básica quando ela fornece OH, ou seja, aceita H+, certo? Então, a acidez do solo ou de uma solução é expressa em pH. O pH é o potencial hidrogênio iônico, pH. Veja que o P é minúsculo e o H é maiúsculo, porque o P significa potencial e H é o nome do elemento, então o nome do elemento é maiúsculo. Então, é o logaritmo decimal do inverso da concentração de hidrogênio iônico. O logaritmo natural do inverso da concentração de hidrogênio iônico, certo? Então, isso é o pH, que é como se expressa a acidez no solo, numa solução qualquer, no pH. E por sua vez é o logaritmo do inverso, o logaritmo decimal, né, do inverso da concentração de hidrogênio iônico. Aqui não tem a base, mas então não tem a base, a gente sabe que é decimal. Logaritmo decimal do inverso da concentração de hidrogênio iônico. Então isso aqui é um quadro, né, que mostra as fases do solo. Ó. A fase sólida, fase líquida, e aqui no meio, né, estaria a fase gasosa, né? Fase sólida, líquida, gasosa, elas coexistem, né, no mesmo ambiente, sólido, líquido, gasoso. Elas perpassam, né? Elas têm o que a gente chama de interface. E aqui é mostrando a CTC. A CTC é capacidade de troca de cátions. Então a CTC ela é devida aos minerais de argila, CTC dos minerais de argila, CTC da matéria orgânica, que é o humus, e a CTC dos óxidos de ferro e alumínio. Então quando tem a CTC total é CTC dos ajuros minerais, CTC do humus, que é a CTC da matéria orgânica, e CTC dos óxidos de ferro e óxidos de alumínio. Esse óxido de ferro e óxido de alumínio é uma fração menor, né? Que conta mais mesmo é CTC dos argilos minerais e do humus, certo? Então, isso aqui é como se fosse um complexo de troca, né?
uma estrutura coloidal, uma estrutura micelar, em que esses elementos estão ligados. Ó. Aqui é como se fosse um imenso ânion, né? Um imenso ânion que congrega cátions, hidrogênio, né? Alumínio, mas também cálcio, magnésio, potássio, etc. A acidez trocável é aquela acidez que está no complexo de troca, mas que pode ir para a solução do solo. Aí a acidez não trocável é que está lá, não sai de lá, está em uma ligação muito forte, né? Complexo de troca. Dificilmente ele vai para a solução do solo. Não vai para a solução, é não trocável. Quando se junta a acidez trocável com a acidez não trocável, aí a gente tem a acidez potencial. Então, a acidez potencial é a acidez trocável mais a acidez não trocável. Já a acidez que está na fase líquida, ou seja, na solução do solo, é a acidez ativa, que a gente chama de acidez real. É a acidez que realmente importa e que vai afetar as plantas, né? Afetar as raízes do solo, as raízes das plantas no solo e afetar o próprio solo na sua estrutura, macroporosidade, microporosidade, enfim. Então essa acidez que realmente importa, que é interessante e que tem efeito sobre as plantas e que é determinado no pH, no pHâmetro, através do pH. Então através do pH a gente determina essa acidez em um pHâmetro usando uma solução do solo. E aqui na verdade a fase líquida é a solução do solo. Ok? Depois a gente volta e vê novamente isso aqui. Então, só repetindo aqui, já que está aqui, né? A CTC é resultado, a CTC total é resultado da CTC dos argilos minerais, da argila, né? Mais CTC do humus, mais CTC dos óxidos de ferro e alumínio. O humus é matéria orgânica. E a acidez é produzida por hidrogênio e alumínio. Hidrogênio e alumínio. Quando essa acidez ela pode ser trocada, ela pode sair do complexo de troca, desse complexo de troca e ir para a solução do solo, a gente diz que é a acidez trocável. Quando ela não sai de jeito nenhum, porque ela está ligada a uma força eletrostática grande, de maneira que ela não é liberada, aí a gente chama de acidez não trocável. Quando junta tudo, a acidez trocável mais a acidez não trocável, dá acidez potencial. Essa acidez potencial ela não afeta a planta porque ela fica aqui presa, né? Ela fica presa nos colóides do solo. O que vai afetar a planta é a acidez ativa, que está na solução do solo, composta por hidrogênio e alumínio, né? Acidez ativa. E essa acidez ativa é que é determinada através de um aparelho chamado pHâmetro, que determina o pH do solo. Então, o pH é a medida da acidez do solo. Origem da acidez do solo. Bom, por que os solos são ácidos? Qual a razão deles serem ácidos? É a origem da acidez do solo. Eles podem ser naturalmente ácidos em função do material de origem, da rocha matriz. Se a rocha matriz é rica em hidrogênio e alumínio, o solo também vai ser rico nesses elementos. Aí vai ser ácido, né? Uma questão hereditária, né? O solo herdou da rocha. Então, se tem elementos mais básicos, aí ele vai ser mais básico. Tem cálcio, magnésio, potássio, sódio, aí vai ser mais básico. Então, se tiver mais hidrogênio e alumínio, o solo vai ser ácido por essa via. Naturalmente ácido em função do material de origem, a chamada rocha-mãe, rocha matriz. Essa é uma via. A outra é a remoção de elementos químicos por lixiviação, principalmente sódio, potássio, cálcio e magnésio. Esses elementos que são bases, sódio, potássio, cálcio e magnésio, quando eles são eliminados, são lixiviados, né, eles saem do horizonte A para os horizontes subsuperficiais, o que fica no lugar é hidrogênio e alumínio. Aí nessa situação o solo fica ácido, porque ele perdeu elementos de caráter básico, né, sódio, potássio, cálcio e magnésio, e ficou com
hidrogênio e alumínio. Então tende a ficar ácido. A outra maneira de acidificar solos são solos cultivados, né? Solo cultivado, principalmente se o manejo não é apropriado, não é adequado, tende a elevar a acidez do solo. A acidez é elevada por erosão em solos cultivados, mas também por adubação e ou retirada e exportação pelas culturas de elementos básicos. Então aqueles elementos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, são retirados pelas culturas e exportados. Aí fica mais elementos ácidos, alumínio e hidrogênio. Então o solo também vai se acidificar por essa via. O cultivo, o manejo inadequado do solo, né, leva à acidez, porque leva à erosão, né, a adubação com elementos muito ácidos, etc. E a última via é a dissociação de gás carbônico em água, originando H+, e carbonato. O H+ vai para a solução do solo, o carbonato pode ser lixiviado como carbonato de sódio, carbonato de magnésio, né? E aí o que fica na solução é hidrogênio mais. Aí o hidrogênio mais vai contribuir para o aumento da concentração de hidrogênio e aí vai fazer com que o pH baixe, tornando o solo mais ácido. Então, os cátions trocáveis pode ser lixiviado com bicarbonato, ó. Bicarbonato de sódio, como eu falei, né? Bicarbonato de magnésio, aí vai ser lixiviado. Lixiviado é perdido ao longo do perfil do solo, vai do horizonte A para o B, para o C, né? E fica fora do alcance das raízes das plantas. Então ele fica perdido para as plantas. A adubação com alguns fertilizantes de caráter ácido também pode acidificar o solo. Quando você aduba com amônia, a amônia pode liberar hidrogênio mais, né, para a solução. Então isso é também uma via, uma via pela qual o solo pode ser acidificado. Então, o solo pode ser naturalmente ácido, pode ser acidificado por manejo inadequado do solo, pode ser acidificado por adubação de caráter ácido, enfim. Então, vamos ver aqui, ó. Naturalmente ácido, remoção dos elementos, potássio, cálcio, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Cultivo inadequado, né, levando a erosão. Dissociação de bicarbonato, aí adubação, um fertilizante de caráter ácido como amônia. Componente da acidez, a gente já viu, mas vamos ver de novo, né? Componente da acidez a gente viu naquele quadro lá. Vamos ver novamente, não custa ver novamente. Componente da acidez do solo, acidez ativa, apresentado por H+, dissociado na solução do solo. Então, a acidez ativa é aquela que está lá na solução do solo, que a gente viu, e que é determinada através de um aparelho chamado pH-gâmetro, que a gente vai ver já já, o pH-gâmetro. E é a acidez que realmente interessa, que realmente interessa, que se faz nas análises de laboratório, né, para determinar a acidez na solução do solo. Essa acidez que vai afetar as plantas, as raízes das plantas, o solo, a porosidade do solo, macro-microporosidade, a estrutura do solo. É a acidez que se mede quando determina o pH no laboratório. Então é a acidez ativa ou real. É determinada no laboratório através de um pH-gâmetro. Já a acidez potencial, que é aquela que a gente viu lá da CTC, a acidez que está ligado aos agentes minerais, aos humus, que é a matéria orgânica, e mais, óxido de ferro, óxido de alumínio. Então a acidez potencial refere-se aos rios hidrogênio mais, alumínio 3 mais, retido no complexo de troca do solo, em ácido orgânico e fenóis. Então pode estar em ácido orgânico tipo ácido úmico, ácido fúlvico, fenóis. Então esse hidrogênio e alumínio que está lá retido é a acidez potencial.
A gente viu que a acidez potencial pode ser trocável, né? Pode ser trocável do complexo de troca para a solução, né? Ele pode ir, o complexo de troca para a solução é trocável. E não trocável, porque ele está retido numa força eletrostática grande, a ponto que ele não é liberado, nem o hidrogênio nem o alumínio, a solução do solo. Então, trocável, mas não trocável, dá acidez potencial. Em solos muito ácidos, ocorre a dissociação de alumínio, que passa a ser um componente da acidez do solo. Então, quando o solo é muito ácido, pH abaixo de 5,5, o alumínio é problema. Ele é dissociado e ele passa a ser um elemento fitotóxico, né? Ele pode queimar as raízes das plantas. Por isso, o ideal é que não se deixe que isso ocorra. Como é que se resolve o problema? É levando o pH para uma faixa ideal, entre 6 e 7, que é a faixa ideal para a maioria das culturas. Então, quando se eleva o pH, o efeito do alumínio é eliminado, né? Deixa de existir. Então, o alumínio é um dos responsáveis pelos efeitos deletérios da acidez do solo sobre os vegetais, porque o alumínio é um elemento fitotóxico. Ele consegue afetar as raízes, queimar as raízes das plantas. É fitotóxico. Mas ele só é problema com pH abaixo de 5,5. Subir o pH para além de 5,5, 5,5, 5,7, o alumínio deixa de ser problema. Como o pH ideal para a maioria das culturas é entre 6 e 7, né? Então aí não tem problema de alumínio não, 6 e 7. Quando a gente fala pH ideal para a maioria das culturas, é quem já sabe, né? Para a maioria das culturas, o pH ideal está entre 6 e 7. Quando a gente fala cultura, a gente fala milho, feijão, mandioca, né? Amendoim, tomate, pimentão, berinjela. São plantas cultivadas, que já se sabe muito sobre elas, né? Cultura aí é no sentido de saber. Então já se sabe passamento, pragas, doenças, faixa ideal pH, enfim, você sabe muita coisa, produção, produtividade, você sabe muito sobre elas. Então o que sabe muito sobre elas é a cultura delas, cultura da mandioca, cultura do milho, você sabe tudo do milho, tudo da mandioca, quase tudo, né? E o pH ideal, que a gente sabe, já se sabe para a maioria das culturas, é entre 6 e 7. E aqui está um resumo, uma síntese desse trabalho de Maravolta, 1989, a disponibilidade de nutrientes e pH do solo. A disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. Esse gráfico é importantíssimo, porque ele resume praticamente tudo sobre a acidez do solo. Nós vamos ver ele com um pouco de calma, depois a gente vai ver de novo no final, né? Porque ele sintetiza toda essa unidade de acidez do solo. Então veja que essa curva vermelha aqui, ó, ela é descendente, né? Ó. É a curva do ferro, cobre, manganês e alumínio. Ferro, cobre, manganês e alumínio são micronutrientes. São exigidos em pequena quantidade, da ordem do miligrama. Então a curva, miligrama, da ordem do miligrama. A curva é assim, ó. É uma curva descendente. Mas na faixa ideal, entre 6 e 7, na faixa ideal, para a maioria das culturas, tem muito, né, ó, muito ferro, cobre, manganês e nutrientes disponível, né? É no meio da curva aqui, ó. Vai ter muito desses elementos disponíveis. Ferro, cobre, manganês e zinco. Essa curva aqui, que é essa curva escura, ela é crescente, ó. Né? Ela é crescente. E é a curva do molibdênio e cloro. Molibdênio e cloro são micronutrientes exigidos pelas plantas em pequena quantidade, da ordem do miligrama. Então é uma curva crescente. Aí vejam que na faixa ideal para as culturas, entre 6 e 7, tem muito, né, ó,
molibdênio e cloro disponível, quer dizer, à disposição da planta. Aonde? Lá na solução do solo, lá onde as raízes estão mergulhadas. Essa curva aqui, todas elas começam aqui no pH 5, ó, mais ou menos, né? Essa curva aqui verde, ela cresce e tal, aqui ela forma um platô, depois ela cai. É a curva de fósforo, né? O fósforo é um macronutriente exigido pela planta em grande quantidade, da ordem de grama. Aí veja que a curva verde, ela cresce, cresce, cresce. Atinge o platô aqui, ó. O platô é a parte mais elevada da curva. Ela atinge o platô entre 6 e 7. Então significa que entre 6 e 7 não tem problema de fósforo. O fósforo está plenamente disponível nessa faixa. Pode limitar outras coisas, mas fósforo não. Já essa curva aqui, ó, assim lilás, né? Ela tem mais ou menos o mesmo comportamento do fósforo. Então vamos lá. Ela parte de 5, aí vai crescendo, crescendo, né? Quando ela atinge mais ou menos aqui 6,5, ó, ela atinge o platô. Depois de 7 ela começa a cair de novo. Essa curva nitrogênio, enxofre e boro. Nitrogênio e enxofre são macronutrientes exigidos pela planta na quantidade de grama. O que foi que eu fiz aqui? Quer dizer, nitrogênio e fósforo, nitrogênio e enxofre, o fósforo está aqui. Nitrogênio e enxofre são exigidos pelas plantas em grande quantidade. Que grande quantidade é essa? Grama. Já o boro é exigido em pequena quantidade. Em pequena quantidade, miligrama. Então vejam que miligrama é a milésima parte do grama, né? O milésimo parte do grama. O milésimo parte do grama, masculino, né? Feminino. E essa curva do nitrogênio, enxofre e fósforo, ela tem o seu platô exatamente entre 6 e 7, significando que há muito nitrogênio, enxofre e fósforo nessa faixa 6 e 7. Já essa curvazinha azul, com esses quadrozinhos, começa também em 5, né? Azul, ela cresce até 6, aí atinge o platô em 6, aí fica constante, constante. Essa curvazinha é potássio, cálcio e magnésio. Potássio, cálcio e magnésio também são macronutrientes. É exigido em grande quantidade, da ordem do grama, certo? Em grande quantidade. Em grande quantidade. Da ordem do grama. Significando, ó, que a curva vai de 5, atinge o platô e fica constante. Significando que nessa faixa, entre 6 e 7, tem muito potássio, cálcio e magnésio disponível para as plantas, na solução do solo. Já essa curva aqui, a mais interessante de todas, ó, vejam ela, é a curva do alumínio. Ó. Veja que em 5 ele está lá em cima, né? Concentração máxima. Aí na medida que o pH vai aumentando, quando chega aqui 5,5, 5,7, aí ele cai, ó, a concentração de alumínio. Aí ele fica praticamente constante nessa faixa entre 6 e 7. Então na faixa entre 6 e 7, praticamente não tem alumínio disponível na solução. E isso é vantajoso, porque não interessa alumínio, já que o alumínio é fitotóxico. Então, o problema do alumínio fica resolvido, né, com a elevação do pH até 5,5, 5,7 aqui, ó, praticamente 6. Aí a partir daí ele fica constante e não traz problema para a planta, né? Não tem, o seu efeito fitotóxico é neutralizado, né, por conta da concentração mínima na solução do solo. Ok? Então cada curva dessa a gente interpreta e mostra que a faixa ideal pH para as culturas entre 6 e 7, a maioria dos nutrientes estão prontamente disponíveis e em quantidade suficiente para suprir as necessidades das plantas, à exceção
alumínio que não interessa que esteja em grande quantidade. Pelo contrário, o ideal é que não tenha alumínio disponível, que ele esteja imobilizado, né, o hidróxido de alumínio, enfim, que ele esteja fora de circulação, porque senão ele vai queimar, ele vai causar dano às raízes das plantas, ok? No final a gente volta e dá uma outra olhada nesse quadro, porque esse quadro é uma síntese da unidade de hoje. Neutralização da acidez do solo. Pronto, a gente já viu que a acidez é indesejável, né? Por quê? Porque ela afeta a estrutura do solo, né? Ela influencia na porosidade do solo, macro microporosidade. E isso tem a ver com aeração e drenagem do solo. Então, além disso, o alumínio é fitotóxico. A acidez não é desejável, deve ser eliminada. Mas e solução, né? É possível neutralizar a acidez do solo. A acidez é um problema, mas ele pode ser solucionado. Não, um problema com a solução não é problema. É um problema resolvido. Então, como é que é feita a neutralização da acidez do solo? É feita através da incorporação de calcário. E o que é a incorporação de calcário? É a prática de manejo que visa corrigir as deficiências físicas, químicas e biológicas ocasionadas pela acidez do solo. A incorporação de calcário, na verdade, a gente chama de calagem. Calagem é a incorporação de calcário que visa corrigir as deficiências físicas, químicas e biológicas ocasionadas pela acidez do solo, acidez elevada do solo. O calcário neutraliza a acidez provocada por hidrogênio mais e alumínio 3+. A gente já viu que os dois elementos que acidificam pela sua natureza, que cedem hidrogênio mais, é o hidrogênio mais, o alumínio 3+, que também pode expulsar hidrogênio mais da solução do solo. Então, substituindo hidrogênio mais no complexo de troca por cálcio e o magnésio. Se você fornece carbonato de cálcio, CaCO3, só tem cálcio, né? Aí você fornece, se você fornece calcário calcítico, só tem cálcio, né? Carbonato de cálcio, CaCO3. Mas se você fornece calcário dolomítico, aí tem carbonato de cálcio, CaCO3, mais carbonato de magnésio, MgCO3. Então, com o calcário dolomítico, você está fornecendo cálcio e magnésio. Agora, mais incrível é que o preço dos dois é praticamente o mesmo. Então, nesse caso, a gente deve preferir calcário dolomítico, que fornece cálcio e magnésio e corrige o pH. O cálcio e magnésio são macronutrientes de plantas, exigidos em grande quantidade. Além disso, corrige o pH do solo. E o calcítico só fornece cálcio. Então, o alumínio se precipita como hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é rocha, né? Ele se precipita. E o gás carbônico, CO2, se desprende do solo para a atmosfera. Então, quando você incorpora cálcio, carbonato de cálcio, o alumínio se liga ao OH, forma hidróxido de alumínio e se precipita, né, no solo. E o gás carbônico, que é outro resultado da reação, né, é eliminado para a atmosfera. E o cálcio se liga à estrutura coloidal do solo, ao complexo do solo, complexo coloidal do solo, a estrutura micelar do solo. E depois ele é trocado com a solução do solo. Então ele faz esse intercâmbio, estrutura micelar, ou complexo coloidal do solo, para a solução do solo. Mas substitui o alumínio no complexo coloidal. E isso
reduz a acidez, aumenta o pH, eleva o pH do solo. Então aqui está a ilustração, né? Então a gente tem um solo, ó. O solo. Aqui é o solo. Então aqui a gente chama de complexo coloidal do solo, complexo do solo, estrutura micelar do solo. São as mesmas, várias denominações que os autores usam. É o solo, a micela do solo. No solo está aqui, ó, hidrogênio mais ligado, hidrogênio. É como se o solo fosse um imenso ânion, né? Congrega cátion. Se tivesse hidrogênio aqui em torno, formando uma espécie de coroa. Quando ele reage com carbonato de cálcio, que é o calcário dolomítico, né? O cálcio assume as posições do hidrogênio. Tinha dois hidrogênios, hidrogênio monovalente, né? H+, H+. Aí entra um cálcio que é divalente, Ca mais 2. Aí substitui o hidrogênio, né? Esse hidrogênio é expulso, né, daqui, da estrutura micelar do solo, do complexo coloidal do solo, e aí ele reage com oxigênio que está lá, água e tal. Aí forma água e CO2. O CO2 é gás, vai para a atmosfera. E a água não tem problema, né? A água não tem problema, é benéfico para a planta. Então, onde tinha hidrogênio vai ficar cálcio. Onde tinha 2 átomos de hidrogênio vai ficar um de cálcio. Aí, ocasionalmente, esse cálcio vai para a solução do solo. E se tiver muito cálcio lá, ele volta para a estrutura micelar. Então ele vai e volta nesse que chama equilíbrio dinâmico, né, entre o complexo do solo, complexo coloidal do solo, a estrutura micelar do solo e a solução do solo. Já aqui, um outro exemplo, ó, só que aqui tem 2 hidrogênios e 1 alumínio. Vai reagir com 3 moléculas de carbonato de cálcio, que é o calcário dolomítico. Aí vai expulsar hidrogênio, entrar cálcio, 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 né? Cálcio, cálcio e cálcio. O hidrogênio vai sair e vai formar, o alumínio também, vai formar hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é como se fosse rocha, né? Vai precipitar, ó. Precipitar. O que é precipitar? Vai para os horizontes subsuperficiais do solo. Vai do A para o B, do B para o C, né? Vai ficar fora do alcance das raízes. Então ele está fora do alcance e não tem problema para a raiz. Não tem como ele afetar a raiz, ele vai ficar fora do alcance. E aqui vai liberar CO2. 3 CO2. Tá faltando um O aqui. É oxigênio. É dióxido de carbono, CO2. Aí liberar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai para a atmosfera. Certo? Esse cálcio ficam aqui no lugar onde estava alumínio e hidrogênio. E esporadicamente ele vai para a solução do solo, para ser absorvido pela planta. Se tiver muito na solução, ele volta para o complexo de troca. Se tiver pouco lá, ele vai para a solução, para suprir a necessidade da planta. Então fica esse equilíbrio dinâmico entre o complexo do solo, o complexo coloidal do solo e a solução do solo. Na medida que a planta for precisando, ele vai sendo liberado. Se tiver demais, ele é aprisionado. Ele fica aqui numa prisão domiciliar, né? Como se fosse uma prisão domiciliar. E é a maneira dele ser protegido da lixiviação, né? Se ele ficar solto na solução, poderia ser lixiviado, ser perdido pelas plantas. Então é uma maneira de regular a disponibilidade do cálcio na solução do solo. Uma coisa que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? É um equilíbrio dinâmico entre a solução do solo, disponibilidade desse nutriente na solução e no complexo coloidal do solo. Ok? Depois a gente pode voltar a isso aí depois. Só entender que o elemento fica retido nesse complexo coloidal. Isso aqui é uma representação. É como se o solo fosse um imenso ânion que congrega cátions.
ele fica retido aqui e vai para a solução e pode voltar para cá, né? Isso equilibra a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Isso faz com que haja um equilíbrio entre o complexo e a solução, permitindo que as plantas absorvam, aí vai mais para lá. Se tiver muito, aí volta. E assim por diante, um equilíbrio dinâmico. Esse aparelho é um pH-gâmetro. O pH-gâmetro ele se presta para determinar o pH, que por sua vez é a medida da acidez do solo. Agora, quando se fala em acidez, se fala pH do solo. Então, o pH-gâmetro elétrico, ó, veja aqui uns fiozinhos ali, né? Ele é elétrico, é ligado lá na tomada, né? Aqui por trás, né? Aqui tem os sensores dele, 2 sensores, né? Aqui é um becker com a solução do solo. Os sensores são mergulhados no becker, né? E o aparelho dá a leitura aqui, ó. Aqui vai dizer o pH. O pH varia de... Vai dizer o pH que vai dar aqui. Vai dar 8, vai dar 7, vai dar 6, vai dar 5, a 5,5 e tal. Interessante que o pH também ele é influenciado pela temperatura do ambiente. Então, normalmente dá o pH e a temperatura ambiente. 28 graus, né? O pH 25 graus, tal. Esse é um pH de laboratório elétrico, né? Digital, né? Que ele dá já dá o pH aqui. Não tem que calcular não. Já esse outro, ele é um portátil, né? pH portátil, ó. A bateria, uma pilha, não tem a mesma coisa. Tá aqui o becker com a solução do solo. O sensor é mergulhado, ó, essa parte aqui do aparelho, o sensor do aparelho. Aí ele dá o pH 8,03. A temperatura 23,1 graus. Que a temperatura pode afetar o pH. Então, isso é um pH-gâmetro e aquele também. E o que é um pH-gâmetro? É um aparelho que mede o pH. E o que é o pH? É o parâmetro pelo qual se determina a acidez do solo. Se for abaixo de 7, o solo é ácido. Se for 7, é neutro. E acima de 7 é alcalino. O pH varia de 1 a 14, tem quem diga de 1 a 15, né? Importante a correção do solo. Pronto. Já vimos o que é acidez, que é um problema que tem que ser corrigido, né? E por que a gente corrige, né? Por que vamos corrigir? Qual a importância que há? Importância da correção do solo. Primeira coisa, é levar o pH do solo a nível satisfatório para as culturas. Que nível é esse? Entre 6 e 7. Entre 6 e 7 é o pH ideal para a maioria das culturas. Algumas culturas preferem o pH ligeiramente ácido, né? Um pouquinho abaixo de 6. A maioria mesmo gosta de pH 6, prefere pH 6,5. Então a faixinha um pouco mais larga, entre 6 e 7. É levar o pH para os níveis satisfatórios para as culturas, 6 e 7. Fornece cálcio e magnésio ao solo. O calcário dolomítico ele fornece cálcio e magnésio. Porque o calcário dolomítico é carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então ele já fornece cálcio e magnésio. O cálcio e o magnésio são macronutrientes das plantas, exigidos em grande quantidade, da ordem do grama. Uma outra relevância da correção, né, importância da correção, é eliminar a toxidez de alumínio trocável. O alumínio trocável, que ele vai para a solução do solo, ele tem um efeito fitotóxico sobre as raízes das plantas, ele queima as raízes das plantas. Mas o problema dele é com pH abaixo de 5,5, né? Quando a gente corrige o pH para 6 e 7, elimina o efeito do alumínio trocável, porque acima de 5,5, 5,7, praticamente não tem alumínio trocável na solução. O alumínio está todo no complexo de troca. Ou então está imobilizado em hidróxido de alumínio, né? Precipitado, lixiviado como hidróxido de alumínio. Eliminar a toxidez de alumínio trocável.
Melhorar o ambiente físico para as raízes das plantas. Porque é o seguinte, a acidez influi sobre a estrutura do solo. E a estrutura, por sua vez, tem a ver com porosidade, macro e microporosidade. E a macro e microporosidade tem a ver com a vida do solo. A presença de água e ar. Sem isso, as raízes não vivem, elas morrem por asfixia. Então, corrigindo o pH, a acidez, você melhora as propriedades físicas do solo e, por sua vez, você melhora as condições para as plantas, né? De ter água, de ter ar, de ter a porosidade, espaço para elas crescerem e se desenvolverem. É mais espaço. Não só para as plantas, mas também para micro-organismos, né? Bactérias, fungos, protozoários, sinomicetos. E também organismos maiores como minhoca, quilóporas, dipópoda, emboás, centopeias, etc. A vida da planta, do solo e que tem a ver com a vida da planta. Maximizar o aproveitamento dos fertilizantes, ó. Porque a gente viu que nessa faixa entre 6 e 7, a maioria dos fertilizantes estão prontamente disponíveis. Significa que as plantas absorvem prontamente. Então, eles estão uma quantidade disponível, prontamente disponível para as plantas. Por isso que ele fala aqui, maximizar o aproveitamento dos fertilizantes. Assim, a calagem é importante tanto na correção da acidez do solo, toxidez de alumínio, também como um fornecedor de cálcio e magnésio. Então, só dando uma geral. Eleva o pH nível satisfatório para as culturas, entre 6 e 7. Fornece cálcio e magnésio, é adubação, né? Elimina a toxidez do alumínio, porque eleva para acima de 5,7, de 6 a 7. Melhora o ambiente, porque afeta a estrutura do solo, a aeração, infiltração de água, a macroporosidade, microporosidade, a vida do solo. Maximizar o aproveitamento de fertilizantes, porque é a faixa ideal, onde os fertilizantes estão prontamente disponíveis, entre 6 e 7. Então a calagem ela não apenas corrige a acidez, ela elimina o efeito fitotóxico do alumínio, mas também é um adubo, né? Fornece cálcio e magnésio. Quanto a nutrição, as plantas fornecem cálcio e magnésio. Então, o calcário calcítico, que é carbonato de cálcio, né? E o calcário dolomítico, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, ele não só corrige os efeitos deletérios da acidez, né, como a questão da estrutura do solo, aeração, porosidade, absorção dos nutrientes, efeitos fitotóxicos de alumínio, mas também fornece cálcio e magnésio. Se aduba também. Cálcio e magnésio. Vale lembrar que o calcário em excesso é tão prejudicial quanto a sua não utilização. Se você botar calcário em excesso, o pH vai subir acima de 7, né? Vocês viram que acima de 7, a maioria daquelas curvas estão caindo lá. Fósforo, boro, né? Molibdênio, zinco, está tudo em queda. Ou seja, diminui a disponibilidade acima de 7, que é que se você botar em quantidade exagerada, além do recomendado pela análise de solo. Então, causa insolubilidade e perda de disponibilidade de vários nutrientes e fósforo, curva de fósforo também caindo, acima de 7. Devido à elevação demasiada do pH. A elevação demasiada do pH, ela não é desejada. Além de você estar perdendo calcário, né, você está indisponibilizando os nutrientes, você está alterando a estrutura do solo, né, você não há vantagem se colocar calcário em demasia, é prejuízo. Esses irmãos aqui da África estão preparando um canteiro aí, né, com as ferramentas que eles têm, né. Veja que a borda do canteiro, ó, é mato, capim, né, ó, eles tiraram ali a vegetação, ó.
Esse material que eles colocam aqui dentro, a gente chama de poagem. É tirado lá do rio. Deve ter um rio próximo aí, onde eles tiram esse material. A poagem é um solo fértil, porque não é o solo flúvico, derivado da ação das chuvas, das cheias. Ele é um solo fértil, que é rico em matéria orgânica. E também como é que se diz? A textura equilibrada, textura franca, em areia, silt e argila, né? Então é um material bom para leite cimenteira. Além disso é barato, é retirado sem custo nenhum. Vejam as ferramentas que eles usam, né, para carregar esse material lá do rio, né? É tipo uma gamela de argila, né? Certo? Mas ainda assim eles fazem a coisa, né? E garanto que tiram produções interessantes daqui, né? Significando que às vezes não precisa de muita tecnologia, né? Para você ter um resultado satisfatório. Às vezes precisa mais esforço, criatividade, né? Do que propriamente um nível tecnológico muito elevado. Ok? É só um exemplo de como se tira, como é possível tirar leite de pedra. Métodos utilizados na determinação e necessidade de calcário. Existem vários métodos e cada estado adota um diferente e tal. Aí vamos ver o do Ceará, né? Método utilizado na determinação da necessidade de calcário. Necessidade de calcário, por quê? Porque é o calcário que vai corrigir o pH. Então você tem que saber essa necessidade, que você não pode botar demais, né? A gente já viu que calcário em excesso ele é deletério para o solo. Então, existe um método padrão, né? Que consiste na incubação do solo com quantidade crescente de corretivo, recaindo a dose naquela quantidade que eleva o pH do solo ao valor mais adequado. Esse método, ele é um método padrão, é muito bom, mas tem um problema, ele é caro e demorado, né? Ele não se enquadra na rotina do laboratório. O agricultor quer mandar a análise e receber na outra semana isso aqui, não, isso aqui vai sair com 20, 30 dias. Então, que consiste na incubação do solo em quantidades crescentes de corretivo. É cair na dose naquela quantidade que eleva o pH do solo ao valor mais adequado. Valor mais adequado, entre 6 e 7. É mais utilizado em trabalho de pesquisa, porque dá maior precisão, né? É usado em tese, dissertações de mestrado, tese de doutorado, dá maior precisão. Porém, ele é oneroso e requer muito tempo para que ocorra as reações, né, no ambiente. Normalmente utiliza amostra de 500 gramas, 500 a 1000 gramas, em quantidade crescente de carbonato de cálcio. Então você pega aqueles balde de 20 litros, né, e bota 4 repetições de 500 a 1000 gramas de carbonato de cálcio. Vai adicionando uma quantidade até encontrar a quantidade ideal para corrigir o pH e deixar o pH na faixa entre 6 e 7. Durante um período, leva um período de 10 a 15 dias, até que o equilíbrio seja alcançado. Então ele além de ser oneroso, ele é demorado, né, para uma rotina de laboratório. Agora, é por isso ele não é usado na rotina. Método utilizado no laboratório do estado do Ceará. São os mais utilizados. O método segundo o alumínio trocável, alumínio 3+. Então a necessidade em tonelada, já dá em tonelada por hectare. Ó. É o teor de alumínio trocável, vezes 2, vezes 100 sobre PRNT. PRNT é poder relativo de neutralização total. PRNT. Poder relativo de neutralização total. Esse 2 vem dos experimentos que foram feitos. Isso aqui é uma constante, né? O alumínio trocável acima de um certo limite, 0,5 equivalente miligrama por 100 gramas de solo, que corresponde a 5 milimol de carga por decímetro cúbico,
essa unidade está sendo usada agora, mais moderna, milimol de carga por decímetro cúbico, 5. Então, o alumínio trocável acima de certo limite, 5 milimol de carga por decímetro cúbico, é tóxico às plantas, ó, pouco interferindo na acidez do solo, propriamente dito. Então, a corrigir o alumínio, né? Ele é fitotóxico acima de 0,5 equivalente miligrama por 100 gramas de solo, que corresponde a 5 milimol de carga por decímetro cúbico. O processo visa elevar o pH do solo a 5,5, 5,7, como a gente viu, que acima disso aí o alumínio não é problema, eliminando desta forma o efeito tóxico do alumínio. Então, o efeito fitotóxico do alumínio deixa de existir quando você eleva o pH acima de 7,5, 7,5. Quer dizer, pH 6 não tem mais problema de alumínio. Esse é o método do alumínio. Esse é o método segundo o cálcio mais magnésio, trocável. Necessidade de tonelada por hectare é 2, esse 2 é um constante, né? Menos o teor de cálcio mais magnésio, cálcio 2+, magnésio 2+, vezes 100 sobre PRNT. PRNT é o que eu já falei, poder relativo de neutralização total. E PRNT é a pureza, né, do calcário. Poder relativo de neutralização total. Se ele é 100%, se ele é 80%, se ele é 90%, se ele é, enfim. É desejável que os solos arenosos e pobres em matéria orgânica contenham no mínimo 2 equivalentes miligramas de cálcio mais magnésio trocável e os demais 3, né, equivalente miligrama por 100 ml. Utiliza-se o maior resultado conseguido entre os dois métodos. Esse equivalente miligrama a gente transforma depois em centimol de carga, né, por decímetro cúbico. É a unidade mais que está sendo mais usada, mais moderna. E equivalente miligrama está praticamente desprezado, né? Então, centimol de carga por decímetro cúbico. Utiliza-se o maior resultado conseguido entre os dados, entre os dois métodos. Aí alguém vai dizer, mas onde é que encontra isso aqui? Centimol de carga, equivalente. Vem no laudo do laboratório, da análise de solo. A gente só faz calcular, esses dados são tirados da análise de solo. Análise de fertilidade do solo. No caso de cultivo irrigado de olerícola é cebolinha, coentro, berinjela, tomate, pimentão, essas plantinhas de canteiro, né? No caso de cultivo de irrigado de olericultura, olericultura ou hortalicicultura, é a mesma coisa. O valor 2 é substituído por 3, no método segundo cálcio mais magnésio trocável, porque essas plantas são mais exigentes, já que elas são cultivadas num espaço pequeno, né? Um canteiro. Elas são cultivadas num canteiro, elas exigem mais cálcio e magnésio do que as outras plantas que, né? Uma planta cultivada no jarro, numa pequena área, ela é mais exigente, porque ela, o espaço de que ela se nutre é menor, então tem que fornecer mais nutrientes. Poder relativo de neutralização total, PRNT, ó, determina a percentagem de calcário que deverá reagir com a camada arável do solo, de 0 a 20 centímetros, neutralizando a sua acidez. Quando a gente fala camada arável, é de 0 a 20 centímetros, neutralizando a acidez do solo. Então, o poder relativo de neutralização total é a capacidade, né, que o calcário tem de neutralizar a acidez do solo nos 20 centímetros iniciais do solo. Percentagem de calcário que deverá reagir com a camada arável do solo. Quer dizer, percentagem de calcário é o que? É a pureza do calcário, né? Porque no calcário pode vir impurezas. De 0 a 20 centímetros, neutralizando a sua acidez. Algumas recomendações sobre calagem. Na prática da calagem, prática do manejo do calcário. Algumas recomendações como se deve manejar o calcário. Se para manter o pH adequado a maioria das culturas, for necessário incorporar doses muito elevadas de calcário, 5 toneladas por hectare, vai que a análise do solo foi feita essas
determinada a quantidade de calcário, ele deu 5 toneladas ou mais. Nesse caso, aconselha-se dividir e aplicar de 2 a 3 vezes o calcário no solo, certo? Porque senão vai haver muito desperdício, vai por erosão, por lixiviação, enfim. Recomenda-se dividir a quantidade total em 2 ou mais aplicações. De modo geral, pode fazer a calagem em qualquer época do ano. Sim. Eu não falei naquele momento ali, né? Esse instante aqui, ó, sobre o calcário, ele vai ser a quantidade de calcário vai ser determinada pelo método do alumínio trocável e também cálcio mais magnésio trocável. Aí você encontra dois valores. Então, nesse caso, você pega o maior valor dos dois cálculos. Né? O que deu mais de alumínio trocável? De alumínio trocável deu 2 toneladas por hectare. Cálcio mais magnésio deu 2,5. Então, você pega a maior, 2,5. Certo? Para garantir que o solo vai ser neutralizado mesmo. Recomendações para a calagem. Se para manter o pH adequado para a maioria das culturas for necessário incorporar doses muito elevadas de calcário, 5 hectares por hectare, 5 toneladas por hectare ou mais, já é considerado uma dose grande. Nesse caso, muito elevada. Nesse caso, aconselha-se dividir, aplicar a metade, né, de uma vez, depois outra metade, ou então dividir em 3 vezes. Recomenda-se dividir a quantidade total em 2 ou mais aplicações. De modo geral, pode-se fazer a calagem em qualquer época do ano, sempre que necessário. O ideal é fazer a calagem com 2 a 3 meses antes do plantio. O ideal é fazer a calagem, né? Colocar o calcário no solo, incorporar o calcário no solo. Calagem, o que é? Incorporar o calcário no solo de 2 a 3 meses antes do plantio, para que as reações de neutralização se realizem. Ele deve ser bem incorporado também, bem misturado ao solo, camada inicial do solo, os 20 centímetros iniciais do solo, camada arável do solo. Uma ocasião conveniente para a calagem é quando se faz o enterrio de adubos verdes. Então, às vezes o agricultor produz adubo verde, feijão, musgo, feijão, outros feijões, guandu, outras plantas leguminosas, fabáceas, né? Para incorporar como adubo verde. Então, nessa ocasião da incorporação do adubo verde, você entra com calcário e faz uma operação só. Fica mais barato, é mais interessante, né? Inclusive porque auxilia na decomposição do material verde que é incorporado. Feijão de porco, feijão guandu, feijão, quer ver? Feijão, outros feijões são incorporados. A própria leucena pode ser, né? Enfim, são fabáceas, são leguminosas. Uma ocasião conveniente para a calagem é quando se faz o enterrio de adubo verde, porque você realiza uma operação só do adubo verde com o calcário, né? O revolvimento da camada arável do solo, né? Você faz o revolvimento da camada arável do solo, né? E aí você incorpora o adubo verde e o calcário numa operação só, né? Com economia de mecanização agrícola, se for o caso, e mesmo na mecanização manual, né? A mão de obra é menor. Ocasião conveniente para a calagem é quando se faz o enterrio de adubos verdes. Deve-se misturar o corretivo o mais homogeneamente possível com a terra da camada arável. Deve misturar o mais homogeneamente possível, com a terra da camada arável. Que é a camada arável? 20 centímetros iniciais do solo, que é o arado revolve. O arado é um implemento agrícola, né, uma máquina agrícola, que revolve o solo até 20 centímetros, que é a camada arável do solo. Essa aração ela é importante para arejar o solo. A aração já está dizendo, incorporar ar no solo. Depois é feita a drenagem, né? Aração e gradagem, né? Depois da aração é feita a gradagem. Essa aração e gradagem são operações simultâneas, né?
Não, você faz a aeração, né? E aí fica os torrões, né? Aí você vem homogeneizando, né? Faz a gradagem. Para corrigir o nível do solo, para nivelar o solo. Então, pode-se fazer a calagem manual ou mecanicamente, né? Com o trator. Manual com a enxada, mecanicamente. Vai depender do tamanho da área, das condições do agricultor, enfim. Do nível tecnológico e outras coisas mais. Em culturas perenes, a calagem deve ser feita superficialmente, os primeiros 5 centímetros do solo. Então, a cultura perene é tipo, quer ver? Bananeira, mangueira, goiabeira, acerola, cajueiro, etc. Aí você incorpora uns 5 centímetros iniciais do solo. Com a enxada mesmo, pode ser com implemento, com outro implemento. Em caso de pastagem formadas, pode-se distribuir o material sobre as plantas. Uma graminha, uma leguminosa já formada, se distribui sobre as plantas. A lanço, jogando com a mão, a lanço. Depois já vê o que é a lanço. A irrigação subsequente, aí com a irrigação subsequente, por aspersão, leva o calcário para o solo. Então você distribui sobre as plantas. Fica alguma coisa nas folhas das plantas, na axila das plantas, né? Mas aí com a irrigação subsequente, a água dissolve o calcário e leva para o solo. Okay? A lanço calagem a lanço, né? Distribuição do calcário a lanço. Manual. A lanço é isso aqui, ó. Quem não sabe o que é a lança, é o que esse rapaz está fazendo, ó. Aqui ele tem uma tulha, né, de material que está sendo decomposta. Tem folha, tem esterco de gado, tem esterco de galinha, tem resto de comida, né? Aí ele está distribuindo o calcário a lanço para corrigir o pH. Provavelmente ele desconfiou que o pH está muito baixo. Aí ele está botando o calcário aqui a lanço. Então a lança é do jeito que ele está jogando aqui, ó, ao acaso, ó, sobre a tulha, né? E depois ele vai dar uma mexidazinha para incorporar isso aí, né? Incorporar melhor o calcário. Primeiro ele distribui assim, né? Aí fica branquinho aqui, né? Veja que os pés dele já estão brancos, ó. E aí depois ele incorpora com a enxada nessa tulha aqui para modificar o pH a um nível satisfatório, né? Para que os organismos também possam atuar, né? As bactérias, os fungos, os protozoários, actinomicetos. As bactérias elas preferem pH já neutro. O fungo vai mais em pH ligeiramente ácido, né? Então, dependendo do estágio de decomposição desse material, né? É interessante adequar o pH aos tipos de organismos que estão decompondo esse material. Aqui é um plantio de cebolinha, né? Veja que a cebolinha, ó, eles plantam, o preparo da muda, ó, a muda retira o excesso de folha, ó, o excesso da área foliar, né? E também o excesso de raiz. O excesso de folha é para evitar o excesso de transpiração, evitar a transpiração excessiva que levaria a planta à morte, né? Ao ressecamento e posterior morte. E a poda das raízes é para estimular a brotação das raízes aqui, né? É um estímulo à brotação das raízes. Isso facilita o pegamento da muda no campo. Esse rapaz está fazendo. Aqui ele já está jogando água, já foi. Aqui ele está plantando. Aqui é o adubo, né? Aqui ele já distribuiu o adubo aqui, está plantando as mudas. E aqui ele já está irrigando as plantas que esse rapaz plantou. Ele está irrigando. Ali atrás tem outra plantinha, não sei bem o que é, né? Não dá para saber direito. Mas não parece ser cebolinha não, é outra coisa lá, é outra planta. Ok? Vamos voltar àquele gráfico geral lá. Que aquele gráfico é a síntese da nossa aula de hoje. Vamos voltar lá para a gente coroar, né? Com chave de ouro, né? Coroar com chave de ouro. Ou é com coroa de ouro? Pegamos, tal. Pronto. Isso aqui é a síntese de toda a nossa aula de hoje, certo? É a disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. De Malavolta em 89.
Ele fez em 89, mas vale hoje ainda. As verdades, elas não envelhecem, né? Então sempre atuais. Então, só repetindo, essa curva aqui vermelha é ferro, cobre, manganês e zinco. São micronutrientes, exigidos da ordem de miligrama. Certo? É uma curva que cai com pH. Na medida que aumenta o pH, ela diminui, né? Só que nessa faixa ideal para as plantas, 6 e 7, tem muito, né? Ferro, cobre, manganês e zinco disponível aqui, ó. É? Essa faixa. Já essa curva preta aqui, ó, é molibdênio e cloro. Molibdênio e cloro são micro também, exigido na ordem do miligrama. E é uma curva crescente, ó. É? Na medida que aumenta o pH, a disponibilidade cresce. E aqui nessa faixa entre 6 e 7, tem muito molibdênio e cloro disponível. Já essa curvazinha verde, ó, é a curva do fósforo. O fósforo é um macronutriente, exigido da ordem do grama. Então é uma curva bem interessante. Ela, a partir do pH 5, ela vai crescendo, crescendo. Atinge o platô aqui mais ou menos no pH 6,5, né? Então na faixa entre 6 e 7, ela está no platô. Então muito fósforo disponível nessa faixa 6 e 7 sem problema. Já essa curvazinha lilás também começa no pH 5, ó. Ela cresce. Aí aqui ela atingiu o platô também no 6,5. Por isso 6,5 é ideal, né? E na faixa entre 6 e 7, essa curva é nitrogênio, enxofre e boro. Nitrogênio e enxofre são macronutrientes, exigidos na ordem do grama. E o boro, na ordem do miligrama, que é a micronutriente. Nessa faixa entre 6 e 7, ó, há muito nitrogênio, enxofre e boro disponível para a planta, entre 6 e 7. Sem problema. Já essa linhazinha aqui, essa curva, né, uma curva azul, ela começa também em pH 5, todas elas começam pH 5. Né? Ela começa pH 5, aí sobe até ser pH 6. Aí ela estabiliza, ó. Atinge o platô, né, a parte mais elevada, e estabiliza. Essa é a curva de potássio, cálcio e magnésio. Potássio, cálcio e magnésio são macronutrientes exigidos da ordem do grama, em grande quantidade, da ordem do grama. E nessa faixa entre 6 e 7, tem muito potássio, cálcio e magnésio disponível, sem problema. Já a curva mais intrigante é essa aqui, ó, a curva do alumínio. O alumínio, vocês lembram? Devem lembrar? Ele é fitotóxico para as plantas, um pH abaixo de 5,5. Então veja que quando ele está com 5, a disponibilidade dele é máxima, né? Aí quando vai aumentando o pH, ele vai diminuindo, ó. Quando chega aqui em 5,5, não tem quase nada de alumínio disponível. O pH 6 não tem nada, então ele atinge o platô, ó, e fica constante aqui. Então, o ideal é que não tenha alumínio, porque o alumínio ele é fitotóxico. Então é bom não ter alumínio. Então o ideal, veja que na faixa entre 6 e 7, o alumínio não é problema, não tem alumínio disponível. Ele deixa de ter a partir de 5,7. 5,7 mais ou menos por aqui, né? Ele deixa de ser problema, ó. Que ele cai, né? De ser problema. O alumínio, além dele ser fitotóxico por ele mesmo, ele expulsa hidrogênio do complexo de troca, né? Então em algumas reações ele libera hidrogênio. E aí vai reduzir o pH, vai tornar o solo mais ácido. Ok? Então, gente, por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Mandem dúvidas para mim, por favor, pelo meu e-mail. Meu e-mail é evandrofreire@hotmail.com. E procurem ler um pouquinho, estudar e tal. Mas na próxima aula a gente já vai ver microbiologia do solo. Ok? Procurem estudar. Foi um prazer e até a próxima. Se Deus quiser. Ele vai querer, né? Ok? Obrigado.
Para gravação. Para gravação.